Vamos a esta altura olhar para alguns temas que dominam a semana, aqui sob a análise de Sérgio Vieira. Muito boa noite, bem-vindo ao nosso espaço. A semana foi marcada por uma tragédia que matou pelo menos 80 pessoas em Tete, vítimas de uma explosão de um caminhão-tanque que transportava combustível, tudo num esquema de venda ilícita de gasolina. Como é que olha para este episódio? Boa noite, seguinte. Boa noite, senhores telespectadores. Estamos a viver uma semana de zigue-zague, tão depressa calor e sol, como tão depressa chuva, vento e temperaturas baixas. Nunca sabemos como nos vestimos de manhã. Pessoalmente, consulto a internet, o Google, Meteorologia Maputo, para saber como é que saio de casa. O resto, vamos sobrevivendo, vamos vivendo, incluindo com o declínio brutal do nosso poder de compra. Sim. O resto, vamos discutir. Okay. Como é que olha para esta tragédia de Tete? A tragédia ocorreu em Cafirizantes. Sim. Cafirizantes fica no distrito de Moatize, no posto administrativo de Zoba. Para a direita, para a esquerda, falam de 80 mortos e não sei quantos feridos. E o número de vítimas mortais vai sendo atualizado? Vai sendo atualizado. 80 é o número que constou hoje. Sim. Agora o que eu quero dizer? Os caminhões que transportam combustível para o Malawi, muito habitual pararem na estrada, venderem combustível A, B, C, D, que depois vendem em jerrycans. Neste caso concreto, desviaram-se da sua rota, entraram numa povoação em Cafirizantes para vender combustível. E nas estradas encontramos muitos jerrycans, nas estradas Sim. nacionais, encontramos muitos jerrycans a vender combustível, que vem dos caminhões. Eu pergunto, as empresas não têm um GPS para controlarem quando para, quando não para, ou quando o caminhão, do caminhão. Não controlam a quantidade de combustível que sai da beira e que chega ao destino. Depois, tanto estas empresas que transportam combustível, como transportam computadores, empilham gente, eu digo bem, empilham gente lá dentro. Muitos morrem asfixiados. Pior ainda, se é num caminhão de combustível, porque não foi limpo. Sim. Andam pela estrada, param aqui, acolá, veem se há mortos, não há mortos, despejam na estrada para chegar ao posto de controle. E dizem aos viajantes clandestinos: sais aqui, vais aparecer à frente. Quem controla isso? Atiram os cadáveres para a estrada, como são clandestinos,
ninguém sabe se é o António José Joaquim, que vem da Somália, que vem do Ruanda, que vem do Burundi, que vem do diabo. Um outro perigo constante, eu até fiz questão com vocês de não gravar à noite. Não estou para ir para casa à noite. Eu vivo na zona das Maotas. E o que é que acontece? Chapas e bêbados matam. Mailaves matam. Mailaves transportam gente como se não fossem cabritos. Os chapas empilham gente, fazem-te ultrapassagens de qualquer maneira, não fazem sinal, fazem-te Tenho dois amigos, um deles que o chapa raspou, atirou para a estrada, ele partiu um braço, partiu umas costelas e o motorista depois foi interceptado e preso. E eu pergunto, qual é o papel do dono? Do dono? Do chapa? Que seguro tem? Tu tens um carro, eu tenho um carro. Temos que ir à inspeção. Temos que ter seguro. Não é? Porquê que esse senhor não tem? Terceiro, se tu favoreces ou cometes um crime, não vais para a cadeia, o teu carro não é apreendido. Já contei aqui na TV um que matou duas pessoas, matou duas pessoas e tornou uma outra da cintura para baixo paraplégica. Ok? Eu sancionei o funcionário que tinha contratado a viatura. Uns dias depois, estou numa loja, o dono desse tal chapa vem ter comigo. Diz, é o fulano? Sim. Estou a ter um grande prejuízo. Sim. O meu carro está apreendido na polícia. Eu voltei para ele. Morre uma pessoa. Outra fica paralisada da cintura para baixo. Você não tinha seguro. O seu motorista não tinha carta para transportar pessoas. Desapareça da minha frente. Nunca mais o quero ver na cara. Fique e pague. Os donos têm que ser penalizados com cadeia e com o resto. Se tu, eu, qualquer um de nós, tem que ir à inspeção, tem que pagar seguro. Não é? Sim, mas este exemplo enquadra-se no dossiê Caprizanges, por exemplo? Enquadra-se na mesma coisa. Na mortandade que estamos a ter nas minhas estradas. Estive a ver hoje, num jornal, que em 3 meses em Moçambique há mais mortos nas estradas que em 10 anos num país como Portugal. Em 3 meses, mais mortos, mais feridos nas estradas que em 10 anos em Portugal. Eu direi, quem põe o guias ao gato? Quando a polícia te pede documentos, por que ele não vê se tu tens a inspeção, se tens o seguro?
se tens carta profissional para transportar pessoas. Eu digo, não basta o meu terrorista local, que mata, esfola, queima escolas, mata professores, assalta. Terrorista local refere-se a? Hã? Terrorista local refere-se a? O Afonsinho. Quem é o Afonsinho? O Afonsinho mata, ataca caminhões, ataca comboios, queima escolas, mata professores, assalta postos médicos, mata enfermeiros. Não basta isso. Precisamos de mais. Por favor, tomemos medidas sérias. Os angolanos acabaram com isso. Saibamos também aprender dos outros. Sérgio Vieira, o transporte de combustível é um processo muito delicado. É verdade, estamos a falar de um motorista malauiano, estamos a falar de transporte de combustível do Porto da Beira para o Malau, mas do ponto de vista de autoridades locais, que cuidados é que deviam ser tomados no sentido de evitar incidentes deste género? Bom, pelos mortos, pelos feridos, pelos cadáveres despejados da estrada, tantos contentores e, pior ainda, dos transportes que levam combustível e voltam. Os tanques não estão limpos. Quantas pessoas morrem? Asfixiadas. Quem controla? Quem é pago pelos meus impostos, por si, por toda a gente, para controlar? Corram, escorracem a canalha. E mais, os donos das viaturas têm que ser penalizados. Não basta matar gente. Chega de matar gente. E como disse há bocado, em 2, 3 meses em Portugal, estou a dizer em Moçambique, tens mais mortos, mais feridos que em qualquer país decente. Chega, basta, estamos fartos. Senhor Ministro, toma medidas. Senhor Comandante-Geral da Polícia, toma medidas. Corra com a porcaria. Ponha gente decente. Virem de pedir refresco. Não é vergonha? Nós tínhamos orgulho da nossa polícia. Lembro-me quando Tazama era comandante-geral. Tínhamos orgulho. Agora, qualquer bicho careta faz porcaria. Tenho esperança que o general Jane tome medidas. Já começou a fazer alguma limpeza. Mas limpe, acabe com a pouca vergonha. Temos que ter confiança na polícia, nas autoridades, na instituição. O resto não conta. Vamos virar de página para olhar para um tema ligado à nossa economia, ligado ao nosso sistema financeiro. O governo assume incapacidade para o pagamento de dívida. Que impacto é que isto vai criar numa altura em que já se reflete o aperto da vida no dia a dia dos moçambicanos? Meu caro Xirinza, o Ministro das Finanças diz 2017, 2022,
boa, má notícia, os factos vão mostrar. Mas tu, eu, todos nós vamos pagar de um modo ou outro a pouca vergonha, a pilhagem, a infâmia. Como é que uma empresa como a INSS, que tinha a maioria esmagadora do capital do nosso banco. Do nosso banco, sim. Como é que a EDM? Como é que o BM? Como é que o Conselho Fiscal? Como é que a supervisão bancária verificou as situações? Todos coniventes? Todos na pouca vergonha? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Os teus impostos? Os meus impostos? Os teus impostos? E se calhar os nossos filhos e netos. Vamos dizer, subiu o combustível, subiu a energia, a inflação acima de 30%. Dizem que em janeiro vai subir o preço do pão. Estamos ou não a organizar revoltas e motins com toda a legitimidade? E nos motins partem-se coisas, queimam-se carros, atacam-se casas. Ninguém controla. Ninguém controla. Agora falam num terceiro banco. E ainda hoje vi nos jornais que há outros bancos que estão na bicha. Quem vai pagar? Os acionistas? Como controlar? Se eu sou acionista de uma empresa, relatório de contas, Conselho Fiscal, auditoria. Eu estou lá para fazer o papel de fantoche e receber 2, 3, 4 mil dólares para fazer o papel de fantoche. Permita-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que se explica que Sérgio Vieira, um quadro sénior, uma reserva moral, diga-se de passagem, da Frelimo, apareça a fazer críticas contundentes ao atual governo? Eu não estou a fazer ao atual governo. Estou a dizer... Mas o atual contexto... Desculpa. Que o país está sob a batuta de um governo. Não estou a fazer o atual governo. Estou a falar do que aconteceu antes. Okay. Dizem que, e por favor, aspas, que a antiga Ministra do Trabalho sacava dinheiro. Dizem que a antiga diretora do INSS sacava dinheiro. Nesta história desse tal banco que está a ir ao ar e que agora dizem que vão pagar 20 mil, 100 mil meticais, qual era o papel dos acionistas? Se eu sou acionista de uma empresa, tenho que verificar as contas. Todas estas conjunturas, Sérgio Vieira, decorreram ao comando de um partido. O partido pelo qual Sérgio Vieira faz parte. Não foi o partido. A instituição... Não Desculpa, que foi o partido. mentira.
Mas todas as conjunturas foram ao contexto em que o país, o Partido Fernandista esteve no poder. O INSS não é o partido no poder. Já houve um outro partido no poder no país? Por mais que haja ou não haja. E eu pergunto-lhe uma coisa. Mostra-me um país, nos Estados Unidos, na Europa, no Diabo 4, em que não haja escandaleiras, bancos falidos, bancos que o Estado teve que intervir. Quer dizer que é normal, até na República Federal Alemã, até nos Estados Unidos. Pretendo com isso dizer que é normal Moçambique atravessar o país? Normal? Normal é ser honesto. Anormal é vigarice. Anormal é roubar. Anormal é não haver controle. Os acionistas, os gestores, os fiscais, a própria supervisão do BCM, do Banco de Moçambique, estavam com ouvidos e olhos tapados, ou houve qualquer coisa ali. Ainda no outro dia o Oscar Monteiro, num artigo, mencionou, e eu digo de todo o meu coração, tenho saudades do tempo que todos viam, olhavam para nós, Moçambique, como gente honesta. Como gente honesta. E, desculpa-me a expressão, tenho nojo, vômito, quando vejo a pouca vergonha. Protagonizada por? A ABC. Não sou o Gabinete contra a Corrupção, não sou a Procuradoria-Geral da República, não sou o Tribunal para dizer nomes. Não me compete a mim. Compete às entidades que são pagas para fazerem o seu trabalho, não fazerem. E começo pela supervisão do Banco de Moçambique. E agora, dizem que há 2, 3, 4 bancos que estão a caminho do estouro. Porquê? Porque não quer. Eu não faço parte da supervisão do banco. Eu não faço parte de nenhuma empresa da auditoria. Não faço parte de nenhum conselho fiscal. Não faço parte de nenhuma equipa de gestão. Agora, gatunos, por favor, ponham-nos na cadeia e devolvam. Ponham-nos na cadeia e devolvam. Não ponham a mim, os meus filhos, os meus netos e bisnetos, a ti e a todos nós, a pagarmos a porcaria. Não somos nós que fizemos a porcaria. Bom, dizem que vão dar mais que 20 mil meticais aos... Tem essa possibilidade. Gestores do banco, mas há outros que estão na bicha. Verdade, mentira, ainda hoje, no vosso jornal, no País, li que estão outros que estão na bicha. Estamos felizes? Eu tenho orgulho de Sérgio Vieira, fundador da Frelimo, combatente da luz e libertação,
combatente da guerra contra a Rodésia, combatente da luta contra Idi Amin quando invadiu a Tanzânia, combatente da defesa de Luanda. Eu tenho vergonha do que está a acontecer. E talvez eu deva dizer, a minha vontade é ou desligar tudo ou desaparecer. Desligar tudo ou desaparecer, o que é que pretende dizer? Hã? O que é que pretende? Desligar tudo ou desaparecer? Opa, deixar de ir às consultas médicas, deixar de tomar os medicamentos, desaparecer. Porque não suporto a destruição de tudo aquilo pelo qual lutei desde o final dos anos 50 até a fundação da Frelimo em 62 e até. A Frelimo mantém o perfil, o DNA para o qual foi fundado? É uma pergunta complexa. Há muita gente boa. A maioria esmagadora é boa, mas há muita porcaria. E como dizia o Samora, quando o chefe come, a boca está fechada, não pode falar. E Samora também dizia, quando o chefe se corrompe, os de baixo seguem o exemplo. Não é aquilo pelo qual lutamos, pelo qual fomos respeitados e pelo qual fizemos. Tá. Sérgio Vieira, temos mais um minutinho e vamos dedicar este minuto num breve olhar em volta da ressaca, diga-se entre aspas, das eleições nos Estados Unidos, agora com notícias a surgirem de que Hillary Clinton tinha mais de 1 milhão de votos e que foi injustiçada, portanto os resultados são injustos. Hillary Clinton, o que é que isto reflete? Estaremos perante uma situação de problemas na contagem de todo este processo? Bom, as notícias atuais é que ela não teve mais que 1 milhão de votos. As notícias atuais, ela teve mais que 1,5 milhão de votos. Sim. Bom, se noutro país houvessem 2 candidatos e um tivesse mais de 1,5 milhão de votos que o adversário, e o adversário ganhasse, o que é que os Estados Unidos diriam? O que é que os chefes, patrões, donos da democracia diriam? Poucos dias antes da eleição, o diretor-geral do FBI difundiu pseudo-e-mails da senhora Clinton, altamente comprometedores, que depois se verificou inexistentes. Eu pergunto, é verdade? Ele fez isso porque estava chanfrado? 1,5 milhão de e-mails que se verificaram inexistentes. E eu pergunto, será que o antigo diretor-geral, que está agora com problemas, do FBI, por baixo da mesa, por cima da mesa, ao lado da mesa, à esquerda da mesa, não recebeu nada? Não é a primeira vez que nos Estados Unidos acontecem essas pouca vergonhas, indecências. Talvez eu direi assim, que o sistema americano está essencialmente errado, porque o cidadão, quando vota,
não elege o presidente. Elege um colégio eleitoral, que por sua vez decide. A Hillary teve mais 1,5 milhão de votos e perdeu. O diretor do FBI está comprometido com as poucas vergonhas dos tais e-mails. Recebeu, não recebeu, por baixo, por cima, ao lado da mesa. Ontem ou anteontem, houve uma reunião dos países da faixa do Pacífico que ameaçaram os Estados Unidos de se retirarem ou de tirarem os Estados Unidos do tratado. A Europa está assustada com o Sr. Trump. A América Latina está assustada com o Sr. Trump. A OTAN está assustada com o Sr. Trump. Se ele vai construir aquela muralha imensa de 3 mil e tal quilómetros, se vai expulsar 3 milhões de pessoas, se quer só brancos, purinhos, como Hitler, que até era neto de um judeu. Como estamos? Nas declarações todas que ele fez, alguma vez mencionou a África? Será que aquele senhor conhece onde está o continente africano? Sabe o que é que a África precisa? Como é que devem ser as relações entre os Estados Unidos e a África? E estou a falar da África, estou a falar da Europa. Se a OTAN está assustada, se o Pacífico está, os países do Tratado do Pacífico estão assustados, devo dizer o quê? Tá. Sérgio Vieira, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Estávamos em conversa com o Sérgio Vieira, a olharmos para alguns pontos que dominam a semana. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos já a seguir com melhor de informação. Até já.